Olá, povo da Umbanda, meus irmãos e minhas irmãs de fé, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Agora que eu já falei tudo, ou quase tudo que eu queria falar sobre mediunidade, a gente toca o barco para falar sobre outros assuntos interessantes sobre Umbanda e espiritualidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma das falanges mais populares que existe na Umbanda, que é a falange dos Exus Tranca-Ruas. A gente poderia dizer que o Exu Tranca-Rua é um verdadeiro popstar das giras de esquerda, né? De tão famoso que ele já se tornou no meio umbandista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa falange de espíritos que se manifesta nessa linha de trabalho. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Bom, tem gente que chama de tranca-rua, tem gente que chama de tranca-ruas, no plural. Independente da maneira como você pronuncie, a falange vai ser a mesma, ok? Não existe diferença de você falar no plural ou no singular. Você pode invocar essa linha de trabalho da maneira que você preferir. Eu estou acostumado a falar tranca-ruas. E os tranca-ruas formam uma falange muito numerosa. Existem espíritos que se apresentam como tranca-ruas, que trabalham nas encruzilhadas, que trabalham nos cruzeiros, que trabalham na calunga pequena. E dependendo do local de trabalho onde esses espíritos se manifestam, eles acabam recebendo nomes diferentes. Você vai ver que existe o tranca-rua das 7 encruzilhadas, o tranca-rua das almas, o tranca-rua de Embaré, dentre outros por aí. Mas assim, independente do local onde os tranca-ruas trabalham, a força que irradia deles está sempre ligada ao orixá Ogum. É a força de Ogum que sustenta essa falange espiritual. Mesmo se for um tranca-rua das almas, porque, apesar do campo vibratório do tranca-rua das almas ser a calunga pequena, mesmo assim ele vai irradiar o poder de Ogum. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o orixá que sustenta o trabalho dessa falange espiritual vai ser sempre Ogum. Tem até um ponto muito famoso de tranca-ruas que fala assim: o sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-ruas que é dono da gira, oi corre gira que Ogum mandou. Então, o orixá Ogum é que sustenta a falange dos tranca-ruas. Não é à toa que os tranca-ruas são conhecidos por abrir e fechar caminhos, porque essa é a característica de Ogum, né? Se você está com teus caminhos fechados, se você está com a tua vida empacada, pede para tranca-ruas e você vai ver o que vai acontecer. Porque tranca-ruas trabalha nos caminhos, trabalha no teu destino. Um Exu tranca-ruas vai ajudar você a seguir firme na tua caminhada. Ele vai te dar o ímpeto necessário para você conseguir o que você quer. E por outro lado, se você está correndo algum perigo, se você está muito vulnerável na tua vida, é tranca-ruas quem vai fechar o teu caminho. Ele vai desviar da tua trajetória as pessoas ou as situações que possam te fazer mal, que possam te prejudicar. Por isso que o nome dele é esse, Tranca-Ruas. Porque, se ele quiser, ele tranca tudo. Não vai passar um fio de cabelo sem a permissão dele. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua que chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite, tranca-rua que chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, pede com fé, companheiro e amigo leal, que quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho, seu tranca-rua é dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir ao longe sua voz a ecoar, tenho
certeza que agora não ando sozinho. Se o tranca-rua é dono do meu caminho. E esses espíritos, os tranca-ruas, eles têm um ponto em comum. Eles gostam muito de trabalhar onde existe um fluxo muito grande de pessoas. Os tranca-ruas, eles dão preferência para aglomerados urbanos. E por isso, eles trabalham nas cidades, principalmente nas ruas, nas avenidas, nos cruzamentos. Aliás, cruzamentos, esquinas, são pontos de força dessa entidade. Vira e mexe, a gente se depara com um tranca-ruas parado na esquina. Ele fica lá de sentinela, vigiando e agindo contra o baixo astral. Quem tem vidência consegue enxergar. Os médiuns sensitivos conseguem sentir a presença deles nas esquinas e nos cruzamentos. É lógico que não vai ser todo cruzamento ou toda esquina que vai ter um tranca-ruas, né? Até porque eles se deslocam de um lado para o outro com bastante rapidez. Mas a probabilidade de você estar acompanhado por um Exu tranca-ruas numa esquina é muito grande. Seu tranca-rua foi criança, ele cresceu, foi estudar. Ele foi padre, foi doutor, um camponês, um sabiá. Seu tranca-rua foi criança, ele cresceu, foi estudar. Ele foi padre, foi doutor, um camponês, um sabiá. Mas como padre ele rezou, como doutor só fez curar. Como camponês terras cuidou, que lindo canto tem um sabiá. Que lindo canto tem um sabiá. Seu tranca-rua foi criança, ele cresceu, foi estudar. Ele foi padre, foi doutor, um camponês, um sabiá. Mas como padre ele rezou, Como doutor só fez curar. como camponês terras cuidou. Que lindo canto tem um sabiá. Que lindo canto tem um sabiá. Que lindo canto tem um sabiá. Se você tem vidência, muito provavelmente você já viu uma pessoa na rua, ou melhor, um espírito, usando uma cartola e vestindo uma roupa social do século XVII ou do século XVIII. Se você já viu um espírito assim, muito provavelmente você viu um Exu tranca-ruas. Porque os tranca-ruas têm como regra usar essa roupa de época, né? Daí você pode me perguntar, mas por que esses espíritos se apresentam usando essas roupas antigas? É porque eles gostam? Não sei, gente. Talvez. Talvez eles gostem de se vestir assim, mas o principal motivo que eu entendo pelo qual eles se apresentam dessa maneira é para serem identificados como pertencentes a determinada falange. É como se fosse um uniforme de trabalho para eles, sabe? Da mesma maneira que aqui na Terra, a polícia militar usa o uniforme dela, os bombeiros usam um uniforme diferente, os médicos têm um outro tipo de vestimenta, os soldados usam uma farda e assim por diante. Assim também ocorre no mundo espiritual. Os tranca-ruas se apresentam com um uniforme característico deles. Geralmente é uma capa e uma cartola. É diferente, por exemplo, dos espíritos que trabalham na linha do Zé Pilintra. O Zé Pilintra geralmente se apresenta usando um chapéu panamá e um terno de linho branco. É o uniforme que eles usam para se apresentar no trabalho espiritual, né? Bom, mas vamos lá. O assunto hoje não é Zé Pilintra. O assunto é tranca-ruas. É madeira de lei, é madeira de lei, tranca-rua no terreiro, trabalha como ninguém. É madeira de lei, é madeira de lei, tranca-rua no terreiro, trabalha como ninguém. Ele vem guerrear, ele vem guerrear, tranca-rua já chegou, pra esse pau ele quebrar. Tô saudando a sua banda eu já saudei. Ele afirma que seu ponteiro é madeira de lei, é madeira de lei, é madeira de lei, tranca-rua no terreiro, trabalha como ninguém. É madeira de lei, é madeira de lei, tranca-rua no terreiro, trabalha como
A cor da vestimenta com que esses espíritos se manifestam vai variar muito. Vai depender muito do campo vibratório onde eles atuam e para qual hierarquia eles estão subordinados. Por exemplo, é muito comum um tranca-ruas que trabalha no campo vibratório das encruzilhadas usar uma capa azul e vestir uma calça vermelha. É assim que eles se apresentam para os encarnados e para os desencarnados. Esse é o uniforme de trabalho dessa falange específica. O tranca-rua das almas, por outro lado, que vibra na calunga pequena, vocês sabem, né? Calunga pequena é o cemitério. Esses tranca-ruas geralmente se apresentam usando o branco, cartola branca, capa branca e calça branca. O branco geralmente é a cor característica dos espíritos que trabalham na linha das almas. Afinal de contas, os pretos velhos também usam o branco, né? E o tranca-rua das almas, como o próprio nome diz, está muito ligado a essa energia do cemitério. E o interessante, gente, aproveitando que a gente está falando sobre tranca-rua das almas, é que ele tem uma atribuição muito importante dentro do cemitério, não apenas para proteger o Campo Santo da investida de quiumbas, mas também para ajudar almas perdidas a encontrar o caminho da luz. É muito bonita essa atividade que ele faz dentro do cemitério de ajudar os espíritos perturbados a encontrar o seu caminho. Não raras vezes, o tranca-rua das almas é aquela entidade que escolta os espíritos recém-desacoplados dos seus corpos físicos que já morreram, do cemitério até uma colônia espiritual de recuperação. Agora, a atividade dos tranca-ruas nas encruzilhadas ou dos tranca-ruas das estradas já é bem diferente. Não tem nada a ver com o cemitério. O trabalho deles é manter a ordem, aprisionar espíritos delinquentes que estejam querendo prejudicar as pessoas, proteger aqueles que têm merecimento para receber proteção, mas também eles acabam, de uma certa forma, encaminhando eguns que estão precisando de ajuda. Eguns, para quem não sabe, é qualquer espírito desencarnado, tá? Da mesma maneira que o tranca-rua das almas ajuda os eguns no cemitério a encontrar o caminho da luz, os tranca-ruas das encruzilhadas ou os tranca-ruas das estradas também fazem a mesma atividade. Apenas o campo vibratório deles é que é diferente. Se vem das matas da Encruz ou da Calunga, oi não importa, eles são Exu. Se vem das matas da Encruz ou da Calunga, oi não importa, eles são Exu. Para você que não conhece e tem medo, eles não vão te fazer mal algum. Para você que não conhece e tem medo, eles não vão te fazer mal algum. Vamos cantar e saudar, bater palma pra Exu. Vamos cantar e saudar, bater palma pra Exu. Mas eles vêm lá da Calunga, vem enviado de nosso pai Ogum. Mas eles vêm lá da Calunga, vem enviado de nosso pai Ogum. Mas eles não vêm pra fazer o mal, vem somente praticar o bem. Eles não vêm para fazer o mal, vem somente praticar o bem. Toda vez que eu preciso ele ajuda, tenho certeza que vai te ajudar também. Toda vez que eu preciso ele ajuda, tenho certeza que vai te ajudar também. E assim, pessoal, você que tem Exu tranca-ruas como padrinho espiritual, saibam que ele exige muito caráter dos seus médiuns. Eles exigem que os seus médiuns sigam no caminho reto da evolução. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Exu tranca-ruas não é nem um pouco sentimentalista. Ele faz o que tem que fazer, doa a quem doer. E se ele já é exigente com outras pessoas, ele se torna muito mais exigente com os seus aparelhos mediúnicos. Então, você que recebe tranca-ruas, fica esperto. Cuida das tuas atitudes, cuida das tuas palavras, para que elas sejam a mais correta possível. Porque senão, tranca-ruas vai passar uma lição muito dura para vocês aprenderem. E é melhor aprender por bem do que aprender por mal, né? Porque tranca-ruas está pouco se lixando se você vai sofrer. Porque ele sabe que o sofrimento também é um agente purificador. De uma maneira ou de outra, ele vai te guiar pelo caminho da evolução. Depende apenas de você escolher a maneira com que ele vai atuar na tua vida. Se você for um médium correto, um médium receptivo, um médium propenso a fazer coisas boas, ele vai te guiar com bons conselhos. Ele vai abrir oportunidades para que você cresça, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Agora, se você for uma pessoa da pá virada, se prepara, porque a lição vai ser dura.
você vai ver o lado mais sombrio de tranca-ruas na tua vida. Ficou com medo disso que eu disse? É para ter medo mesmo. Trabalhar com Exu é coisa séria. Eles não estão para brincadeira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. Laroie. Oh, quem é esse Exu? Impela na porteira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. É seu sete em cruza, é Exu Mangueira, é seu tranca-rua, é sete porteira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Oh, quem é esse Exu? Impela na porteira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. É seu sete estrada, é seu gargalhada, é Exu Vampeta, é Exu Caveira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Oh, quem é esse Exu? Impela na porteira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. É seu sete em cruza, é Exu Mangueira, é seu tranca-rua, é sete porteira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. É seu sete estrada, é seu gargalhada, é Exu Vampeta, é Exu Caveira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Toma cuidado que não são de brincadeira. Oh, quem é esse Exu? Impela na porteira. Quem é esse Exu? Impela na porteira. Bom, eu falei para vocês que um dos pontos de força de tranca-ruas são as encruzilhadas, né? Muita gente procura as encruzilhadas para levar oferendas para tranca-ruas. Mas também existem outros campos vibratórios de tranca-ruas. Você pode fazer as suas oferendas e as suas preces nas estradas ou nos trilhos de trem. Porque lembra que eu disse? Tranca-ruas vibra na força de Ogum. Então, nada mais natural do que você procurar um ponto de força desse orixá para saudar tranca-ruas. E pelo fato de tranca-ruas carregar esse poder de Ogum, ele faz um trabalho muito forte de prosperidade. Tranca-ruas é mestre em abrir e fechar os caminhos das pessoas. Se você pedir para tranca-ruas, ele também pode ajudar muito na tua prosperidade material, na tua prosperidade profissional. Ele pode te ajudar a ter condições de viver uma vida digna. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns tranca-ruas, tanto da encruzilhada como do cemitério. E nessas conversas eu percebi o seguinte: geralmente, os tranca-ruas das encruzilhadas são mais falantes, eles são mais articulados. Tranca-ruas das encruzilhadas gosta muito de conversar. É diferente do tranca-rua das almas. Os tranca-ruas que trabalham no cemitério costumam ser mais reservados, sabe? Eles não gostam de falar muito. Eles são mais quietos, eles são mais retraídos. Então, você consegue identificar um tranca-ruas, se ele é do cemitério ou se ele é da encruzilhada, até pelo comportamento da entidade. Eu, infelizmente, não tenho tranca-ruas na minha trama espiritual. Pelo menos até hoje, eu não tive a incorporação de nenhum espírito que trabalha na falange de tranca-ruas. Bem que eu queria ter, porque eu acho uma manifestação linda deles. Mas, infelizmente, eu não tenho. E é engraçado porque quase todos os terreiros de Umbanda que eu já conheci até hoje trabalham com tranca-ruas. Pelo menos um médium da corrente recebe essa entidade. Tranca-ruas é uma falange muito atuante nos terreiros de Umbanda. E não poderia deixar de ser, né? Porque os terreiros, pelo menos na sua grande maioria, existem dentro das cidades. E como eu disse para vocês, tranca-ruas é urbano. Ele trabalha em lugares que tem muita movimentação de pessoas. Pelo menos assim são os tranca-ruas das encruzilhadas, né? Pode haver um tranca-ruas que trabalha num lugar mais remoto? Até pode. Um tranca-ruas da estrada, por exemplo, não necessariamente vai atuar dentro das cidades. Também tem o tranca-rua das cancelas, que atua nas zonas rurais. Mas assim, de uma maneira geral, os tranca-ruas ficam sempre em lugares onde existe fluxo de pessoas, em maior ou menor intensidade. E aproveitando que eu estou falando de tranca-ruas, eu queria passar uma mensagem para vocês. Não só os tranca-ruas, mas qualquer Exu que trabalha na Umbanda,
Eles se esforçam pela nossa evolução, mas eles entendem as nossas limitações como pessoas. Um Exu não quer que a gente vire santo de uma hora para outra, mas eles querem que nós sejamos atuantes, que nós sejamos proativos para buscar aquilo que vai nos fazer crescer. A gente precisa aprender a agir positivamente dentro dessa bolha de vida encarnada que cada um de nós recebemos. A gente precisa usar o tempo que nós dispomos aqui na Terra para aprender, para conhecer, para entender a nossa situação atual e a caminhada que a gente precisa fazer para chegar onde a gente precisa ir. E os Exus atuam muito nessa missão, seja por meio de orientações, seja por meio de oportunidades que eles colocam em nossas vidas, seja até por meio de empurrões e cutucões que vão nos tirar da nossa zona de conforto. Então aproveitem a vida de vocês para aprender, seja por meio de livros, seja por meio de cursos, através de experiências. Saibam identificar os vários caminhos que existem para que possamos evoluir. E quando você chegar na encruzilhada da sua vida, sabe aquele momento em que você precisa tomar uma decisão importante? Então para, reflete e pede orientação para Exu, porque eles são os donos das encruzilhadas. Sejam as encruzilhadas do mundo, da matéria física, sejam as encruzilhadas do nosso destino. Mas independente do caminho que você resolva seguir, por essa ou por aquela estrada, esse caminho sempre vai estar permeado de muito aprendizado, de muita sabedoria. Esse aprendizado que você adquire, às vezes é por meio de estudo, às vezes é por meio do sofrimento. Mas o aprendizado da experiência sempre vai ser absorvido pela tua alma. É através do sofrimento, das nossas caminhadas pelo mundo, das nossas dores, que nós vamos nos renovando, que nós vamos transmutando o nosso ser na alquimia da nossa existência. É através do nosso esforço que um dia nós iremos galgar degraus mais elevados da nossa vida imortal. E a missão dos Exus aqui na Terra é justamente essa, moldar a nossa rebeldia, é colocar um cabresto nas nossas atitudes inconsequentes, para que a gente não se perca no caminho. Exu quer que nós possamos desenvolver a nossa compreensão, que nós possamos ter a percepção clara do que é certo e do que é errado, que nós possamos seguir construindo sempre, fazendo boas obras, beneficiando outras pessoas e esquecendo que através dessas nossas boas atitudes, nós seremos os maiores beneficiados. Então, vamos reverenciar Exu sempre com muito amor, sempre com muito carinho. Vamos pedir para Exu coragem para que possamos continuar a nossa viagem, proteção para os perigos do mundo que possam nos atingir. Vamos pedir a Exu que nos oriente com um objetivo claro, para que a nossa vida não passe em branco, para que a nossa vida tenha um significado. Lembrando, gente, que Exu não quer ver a lamentação de ninguém, tá? Exu não gosta de lamentações. Exu gosta de atitudes. Seja uma pessoa de atitude se você quiser conquistar a simpatia do teu Exu. Faça ele se orgulhar de você pelos méritos que você está construindo. Não faça o Exu se envergonhar das tuas fraquezas. Lute contra essas fraquezas. Alimente apenas aquilo que é bom para você e sufoque aquilo que te faz mal. Eu tenho certeza que os Exus vão te ajudar muito nesse processo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Saravá a essa falange maravilhosa de tranca-ruas que zelam pela nossa proteção e nos amparam nos desafios da vida. E se vocês gostaram do episódio de hoje, eu espero que vocês continuem acompanhando o Alma de Poeta, seja pelo nosso site, seja pelas plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, ou se você preferir, acessando almadepoeta.com.br. Um grande abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Tranca-Ruas possa abrir o caminho de todos vocês para as coisas boas e fechar o caminho para tudo que é ruim. Até o nosso próximo encontro. Laroye Exu, Exu é Mojubá. Laroye, Senhor Tranca-Ruas, Tranca-Ruas é Mojubá.